Oi, galerinha! E aí, mulherada? Do meu coração, tudo bem com vocês? Ai, gente do céu, vou falar um negócio que hoje foi difícil. Tudo bem? E aí, gente? Como é que vocês estão? A energia resolveu não funcionar bem na hora da live. Tem base? A Jeane aí. Oi, Gê. Achei que ela não ia participar. Vamos, inclusive, todas estarmos em oração pelo pai dela. Impressionante. Gente, como que tá tendo muitos casos de dengue. Impressionante. A gente estava até comentando se não houve um descuido com relação à dengue, do tanto que todo mundo tá falando do Covid, sabe? Se talvez não é até por isso também que deu uma aumentada nos casos, porque aí todo mundo só quis saber de Covid, né? E parece que ninguém mais tem doença nenhuma, já reparou? No entanto que foi interessante que no pico da pandemia, inclusive, muita gente morrendo de infarto, de outras doenças e ficando em casa, não indo no hospital, porque todo mundo só queria saber do Covid. Achava que agora o único problema é o Covid. Mas enfim, tô falando isso porque para nós estarmos em oração pelo pai da G, em nome de Jesus. O Espírito Santo está alcançando ele nesse momento. O bálsamo de cura do pai está alcançando o seu pai aí nesse momento no hospital. E ele está sendo curado agora, em nome de Jesus. As plaquetas estão aumentando, o rim está normalizando. Nós declaramos em nome de Jesus o equilíbrio no corpo do pai da G. Em nome de Jesus, amém? Amém, meninas? Quantas podem dizer amém? Nós todas em conjunto aqui em oração, né? Porque leoas andam em equipe. E é justamente uma das coisas que nos dá força, né? É justamente uma ajudar a outra. Inclusive nos momentos mais difíceis. Bom, gente, mas como eu tava falando, desculpa aí o atraso. Acho que foi de 3 minutinhos, né? Ai, tô até meio difícil pra respirar. Deu um problema na energia bem na hora. Essas coisas só acontecem quando a gente mais tá precisando, né? Coisa mais doida. E hoje a gente vem falar... só antes da gente começar, manda pra todo mundo aí no aviãozinho sobre essa live. Chama a galera. Quando vocês vão mandando, deixa eu só pegar água, tá? Vai mandando aí pra todo mundo, chama mais gente. Um instante. Pronto. Obrigada, gente, pela paciência, por estar esperando. Como eu falei, umas situações inesperadas aconteceram aqui. Bom, e pra você mesmo pra quem não tem o planner, aí que eu te convido mais ainda pra fazer parte dessa live, mesmo porque a gente não vai falar simplesmente sobre o planner. Na verdade, a gente vai estar falando aqui sobre ferramentas para a construção de uma vida abundante. Jesus, ele nos chamou para vida abundante. E ele disse que nele nós teríamos vida e vida em abundância. Só que é muito interessante que em muitos dos momentos a gente tem a sensação de que isso viria de presente. E se a gente for olhar na Bíblia, na verdade, a gente vai ver. Eu fui começar a fazer aqui, gente, fui trazendo versículos, eu fui ficando impressionada com tanto de versículo
e que é colocado no modo imperativo, ou seja, no modo de ordem, para que nós estejamos então construindo, fazendo, para que estejamos, ou seja, indo atrás para construir e viver o que Cristo tem para nós. Estão aí comigo? Então é sobre isso que eu quero falar aqui nessa live hoje. Porque eu realmente creio que a minha vida tem mudado. Quanto mais eu tenho virado chaves do que eu preciso fazer, das falhas que estão em mim, do que eu sou coparticipante com Cristo, para quê? Para que o propósito dele se cumpra aqui na terra. Porque ele precisa de mim? Porque eu sou fodona? Não. Mas porque ele nos chamou a sermos coparticipantes com ele. E porque ele nos chama a dar para ele os 5 pães e 2 peixinhos. Então, ou seja, vai passar por mim, vai passar por você o milagre. As coisas que vão estar acontecendo, as construções na sua vida, as construções na sua casa, as construções no seu casamento, a sua cura, a cura na sua alma. Eu não sei quantos de vocês aqui, mas eu já passei por muito tempo na minha vida no qual eu orava assim: Senhor, tira de mim a ansiedade. Senhor, tira de mim a tristeza. Senhor, tira de mim, vai pensando aí, né, nos sentimentos. Senhor, tira de mim a sensação de incapacidade. Senhor, tira de mim. Quem mais aí já fez orações, jejuns em cima disso? Para quê? Para que ele tire, para que ele mude. Ele vai mudar, ele vai tirar, mas junto com você, junto com a sua decisão, e detalhe, a sua decisão diária, sem retroceder, sem voltar atrás. Tá fazendo sentido para alguém aí? E quanto mais essa chave virar para você, quanto mais essa chave virar para mim, mais eu vou estar aqui em coparticipância com Cristo e sendo usada por Ele, sendo luz, iluminando a luz de Cristo para as outras pessoas. Estão entendendo, gente? Olha só, é muito interessante que Deus, na Bíblia, vocês acompanhem aí, porque eu vou trazer bastante versículo hoje. Muitos versículos. Fui pedindo, falando, Espírito Santo, me ajuda aqui para trazer para essa mulherada, para elas verem de uma vez por todas que realmente o Senhor as chamou para atitude, que o Senhor as chamou para agir, que o Senhor as chamou para governar essa terra aqui, para comandar os problemas, para assumir a autoridade que tem em Cristo e começar a declarar espiritualmente e agir aqui nesse mundo natural e também agir aqui na alma. A gente precisa do entendimento seguinte, de que nós somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Então as 3 pernas precisam andar juntas. Pensa num tripé aí, num tripé, já viu tripé? Ou num banquinho de 3 pernas. Se uma das pernas estiver fraca, o que acontece? Cai, fica bambo, é disfuncional. Então o convite aqui é para que sejamos ativas e para que estejamos em coparticipância com Cristo. Para quê? Para que estejamos crescendo nas 3 áreas de forma equilibrada. Então, para que estejamos despertando o Espírito, despertando não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está desperto o tempo todo. É só você chamar, ele tá junto de você. Mas despertando o seu espírito, despertando o meu espírito. Para quê? Para a mentalidade do Espírito Santo. Para a mentalidade, para pensar como ele pensa.
Porque senão eu vou cair em egoísmo, senão eu vou cair em vitimismo, senão eu vou cair em murmuração, senão eu vou cair em ódio, em raiva, eu vou cair em egocentrismo, eu vou cair em tolices, mentalidade da carne. Então eu preciso todo dia estar nessa luta e todo dia estar despertando a minha mentalidade de espírito. Tá fazendo sentido aí? E todos os dias eu preciso então estar governando a minha alma, ou seja, estar organizando a minha alma. Gente, vamos falar a verdade aqui? Todas nós acordamos em diversas vezes com algum sentimento do tipo: por que isso está acontecendo comigo? Ah, nossa, hoje está tudo ruim demais. Ah, eu não consigo. Ah, já deu tudo errado. Ah, as coisas não estão fazendo sentido. Quem aqui não acorda ou não passa por algum momento durante o dia por sentimentos, por sensações ruins e que se você não parar essas sensações, esses pensamentos na mesma hora, elas vão tomando conta, vão tomando conta, vão tomando conta. Na reunião do Leona, na quinta-feira, eu ainda comentei isso e eu vou comentar de novo. A depressão, transtornos de ansiedade, eles não vêm do nada. Parece que vem do nada. Parece que é um dia e eu tô deprimido. Parece que é um dia e, meu Deus, eu me afundei em pânico. Não, deixa eu te falar. Para eu chegar ao estado de depressão, para eu chegar ao estado de transtorno de ansiedade, eu preciso, por vários dias, por um bom tempo, ter decidido ter uma mentalidade que tende à tristeza, que tende à ansiedade. Então são todos os dias as decisões hoje de cortar vozes de desânimo ou de deixá-las como elas estão. Vai seguindo amanhã, segue depois de amanhã, e assim vai indo, até que por fim elas podem tomar conta de uma vez por todas. E quando eu vejo, eu já estou uma pessoa deprimida, eu já estou uma pessoa com transtorno sério de ansiedade, ou eu estou uma pessoa completamente amarrada, que eu me sinto completamente incapaz de tudo. Tá fazendo sentido para alguém aí? A sua sensação de incapacidade que hoje te amarra, foram vários dias antes nos quais você foi aceitando os pensamentos de incapacidade, aceitando até que transformou essa certeza, essa mentalidade completa aí de incapacidade. Estão entendendo, gente? Então, ou seja, eu preciso de uma vez por todas sair dessa sensação de deixar a vida acontecer naturalmente, de deixar a vida rolar. Vida leva eu. Não, deixa eu te falar, nem Deus fala isso pra nós. É incrível como que quando, e aqui eu vou começar a citar versículos, tá? É incrível como que quando ele inclusive criou Adão, aquele jardim, a terra era toda dele, mas ele virou pro Adão e falou: Adão, governe isso aqui. Agora você comanda. E Deus diz hoje pra você: a sua vida, você é minha. Mas governa a sua mente. Governa a sua casa. Bota limite onde tem que botar. Cria esses filhos no meu caminho, em caminhos de vida. Presta atenção no que você está ensinando para os seus filhos de finanças. Presta atenção no que tem tido de mentalidade no seu pensamento sobre finanças. Presta atenção. Governa os seus pensamentos, governa na sua casa. E aqui a gente não está falando de pessoas autoritárias no sentido ruim, mas pessoas sábias e que colocam limite onde precisa, trazem aconchego onde precisa,
voltam, dão passos atrás quando necessário, avançam quando é para avançar. Tá entendendo a diferença? Deus nos diz: governe, comande isso aqui. Estão aí comigo, gente? Tá todo mundo tão caladinho? Lá em Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Cara, as coisas não vão cair na sua mão. O reino dos céus é tomado à força, ou seja, para que eu viva os céus aqui na terra. Como é que tá lá no Pai Nosso? Inclusive da questão de viver aqui, né? Deixa o céu vir para mim, para que eu viva o céu aqui na terra, seja feita a sua vontade aqui na terra. Eu preciso, para que eu viva o que Deus tem para mim, isso é tomado à força, ou seja, eu vou ter que me esforçar para viver a vida abundante que Deus tem para mim. Os que usam de força se apoderam dele. Então não vai ser fácil, minha irmã. Não é para ser fácil. Toda vez que você tiver aí na sua mente, ai, tá muito difícil, ai, tá muito complicado, Jesus já avisou que ia ser complicado, que ia ser difícil. Não é fácil um casamento, não é fácil criar filhos, não é fácil manter uma casa, não é fácil os dias de hoje, não é. A força se apodera dele, se apodera de viver o que Deus tem para você. Já é para viver os céus aqui na terra, já é para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Só que a vontade dele é feita através de você, através de mim. Nós somos canais, nós somos co-participantes com Cristo. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? E lá na Bíblia também, outro versículo, lá em Josué 1:9. Versículo super conhecido, mas eu vou trazer aqui novamente, porque muitas das vezes a gente não conecta e a gente vai vivendo a vida e não vai meditando na palavra dia e noite. E lá diz o quê? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Então hoje você que acordou desanimada, hoje você que acordou achando que não vai conseguir, hoje você que acordou achando que não vai dar certo, ou se você tem vivido uma vida assim, o Pai te diz: seja forte e corajosa. Detalhe, não se apavore nem desanime. Se Deus estava falando isso para Josué, porque Deus já estava avisando: Josué, vai ter momentos que você vai querer se apavorar. Josué, vai ter momentos que você vai querer desanimar. Então, ou seja, vão ter momentos. No entanto, que foi por isso que Deus deu a ordem: não se apavore. Não se apavore diante das situações que você está passando agora. Não se desanime diante das situações que você está passando agora. Vão vir mesmo situações sobre mim e sobre você que vão nos desanimar, que vão muitas das vezes inclusive nos levar a querer apavorar. Mas ele diz... Ou seja, ele não vai nos tirar dessas situações, mas ele diz: não se apavore, nem se desanime. Como é que eu faço isso? Então, ou seja, não é pura e simplesmente eu orando: Pai, tira de mim esse desânimo, Pai, tira de mim esse pavor, Pai, tira de mim essa angústia, Pai, tira de mim essa ansiedade, Pai, tira de mim essa agonia. Não, ele tá te dando a ordem: tira você esses sentimentos, não se apavore, nem se desanime. Então, ou seja, todos os dias é postura ativa. Vou falar para vocês um exemplo meu aqui hoje à tarde. Eu vi umas questões financeiras que a gente tá passando aqui, e eu confesso que a situação não tá boa não. E eu fui olhando para essa situação, tô falando de situação de hoje, tá?
Eu fui olhando para essa situação e falei, meu Deus do céu, onde é que ele vai arrumar esse dinheiro? Meu Deus do céu. E foi vindo palavras. Eu fui relembrando, porque eu tenho me relembrado dessas coisas todos os dias. Não se apavore, nem se desanime. Eu fui começando a dar ordem para minha alma, eu fui começando a dar ordem aqui, ó, no meu cérebro. E quando eu me vi, eu estava inclusive desanimada para fazer essa live com vocês. E aí eu comecei a orar e o Espírito Santo falou para mim, controla os seus pensamentos. Controla os seus sentimentos. Não deixa rolar solto. É que eu vou trazer vários versículos para vocês, tá? Como que eu preciso levar as rédeas curtas. As pessoas fortes que você vê, elas não têm nada de diferente de você. Tá, talvez realmente tem pessoas, questões genéticas, né, que tem uma tendência familiar, por exemplo, a tristeza, a depressão, tem uma tendência à ansiedade, tem uma tendência, por exemplo, à obesidade, tem uma tendência, por aí vai, uma tendência, mas isso não significa que o martelo está batido. E que você tem que ter. Existe algo que se chama epigenética, ou seja, está sobre a genética. Então, se eu começo a mudar meus pensamentos, se eu começo a controlar os meus pensamentos, se eu começo a dar ordem para mim mesma, por mais que eu tenha genes que me levem à tristeza, por mais que eu tenha genes que me levam à ansiedade, por mais que eu tenha ouvido uma vida que eu não faço nada direito, por mais que eu tenha ouvido uma vida que eu não mereço X, Y, Z, eu posso viver algo diferente. Agora, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Deus nos diz hoje, Ele está com você, Ele está conosco, Ele está comigo, mas Ele diz, seja forte e corajosa, não se apavore e nem se desanime diante de situação alguma. Lá em Mateus 5,48 diz assim, portanto sejam, olha só, reparem que são versículos que dão comando. Portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Óbvio que ninguém vai ser perfeito como Cristo é perfeito, mas existe uma ordem nesse versículo para que eu busque isso todos os dias da minha vida, me aperfeiçoar, mudar e ser cada dia mais parecida com a natureza de Cristo. Uma pessoa que se parece com Cristo não é porque ela é queridinha do papai. É porque ela, presta atenção e deixa os olhos do seu coração serem iluminados. É porque ela está buscando ser perfeita como Cristo é perfeito. Não é porque eu sou preferida, ou você é preferida, ou o fulano tem uma... né, veio a luz de Cristo sobre ele. A luz de Cristo vem sobre todo aquele que quer, que pede. Tá entendendo? Ele quer fazer morada em mim e você. Ele quer viver um relacionamento profundo comigo e com você todos os dias. A questão é o quanto você quer. E viver um relacionamento com Cristo é muito mais do que simplesmente ir para a igreja, ou muito mais do que ser a santinha do pau oco. Não, é sobre entender a essência da vida. É sobre entender quem é Cristo e os comandos que Ele nos dá. Tá fazendo sentido? Então, o Pai, Ele está nos tirando de posturas passivas para ir para a postura ativa. Lá em Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis a este mundo. Ou seja, não se conforma com as coisas que têm sido ensinadas hoje. Não se conforma que a sua felicidade vem tem que vir a todo e qualquer custo. Não interessa propósito, não interessa o que você prometeu, não interessa.
Não é assim, não se conforma com esse pensamento de hoje em dia. Não se conforma. Não se conforma com essa alimentação de hoje em dia. Aqui eu tô falando de coisas do corpo, da alma e do espírito. Não se conforma. Não se conforma que depressão é algo da moda, é algo comum. Não se conforme que câncer é algo que dá em todo mundo. Não se conforma. Não se conforma. Isso não é para mim, para você, não é. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tudo passa pela mente. Por quê? Porque o que eu penso, eu sou. Provérbios. Então, a forma que eu penso diz se eu vou ter doenças no corpo. A forma que eu penso diz se a minha alma vai ficar acabada ou não. Se eu vou me acabar em depressão, se eu vou me acabar em ansiedade, se eu vou me acabar em angústia. A forma que eu penso diz o que eu vivo hoje. Tá entendendo? E aí lá diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então posso te falar uma coisa? Você pode nunca viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz assim para mim agora: eu não me conformo. Eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não me conformo. Diz aí, sai desse conformismo de que a vida é assim mesmo, de que é para ser dessa forma mesmo. E deixa eu te falar, não interessa as circunstâncias. Aqui em Romanos não foi dito assim, olha, se o casamento dela estiver bom, se o marido for bom, ela vai conseguir experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não tem se aqui com relação às circunstâncias. O se aqui é só para transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, renovar a forma que você pensa. Então diz assim: eu não me conformo. Porque eu digo pra você uma coisa: você pode nunca viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Diz pra mim ao contrário: eu não me conformo. Eu vou viver, eu vivo hoje, aliás. Pode estar as circunstâncias todas erradas, pode estar tudo difícil. Eu vou viver hoje a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, minha irmã? Lá em 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, toda pretensão, qualquer argumento, qualquer fala de outra pessoa ou qualquer fala de mim mesma que diz contra a essência de Deus, eu destruo. Então, eu destruo, inclusive, pensamentos dentro de mim que dizem que está tudo perdido. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com a essência do Pai. Isso não tem nada a ver com o conhecimento do Pai. Olha só que eu estou criando aqui argumentos com vocês em cima de versículos, em cima da palavra. Eu destruo pensamentos que dizem que eu sou uma sonhadora, que tudo dá errado para mim. Isso não tem nada a ver com a essência do Pai. Eu destruo pensamentos que dizem que eu não consigo, que já deu tudo errado. Eu destruo. E isso é todos os dias. E o versículo continua assim, e diz: e levamos então cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu levo cativo. Sabe o que é cativo? É nas rédeas curtas. É ali, vigiando. Construindo uma vida abundante. Tô construindo todos os dias. Eu tô plantando. Uma das piores coisas que tem é a questão, inclusive, da inveja. Por quê? Porque a inveja, ela te faz ver só o que a pessoa conquistou hoje. E você não vê o que a pessoa plantou durante tantos dias, tantos anos.
no qual ela está ali mantendo cativo pensamentos de vitória, pensamentos de conquista. E fez ela então conquistar algo hoje. São anos de plantio. Anos. Então, plante você, que eu plante, para que nós vivamos o que Cristo tem para mim, para você. Uma vida abundante, mas que a gente tenha a certeza de que a vida abundante, a vida e vida em abundância que Jesus prometeu para nós, não vai cair no nosso colo. Então diz aí para você mesma, eu já tenho certeza que ela não vai cair no meu colo. Diz aí, por favor. Eu tenho certeza que ela não vai cair no meu colo. Sabe por quê? Porque aí já destrói pensamentos de vitimismo. Já destrói pensamentos que dizem que as circunstâncias estão ruins demais. Olha, Jesus não falou que ia tirar as circunstâncias de nós. O mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui, ó, desde que o homem pecou, ele tá entregue. Aflições viriam. A promessa é que para que aqui dentro de nós tivéssemos a vida abundante, mesmo diante das circunstâncias. Tá vindo onda, tá vindo vento, e eu tô em paz, eu tô intacto, eu não afundo, eu tô andando sobre as águas. Amém, meninas? Então não é sobre circunstâncias, mas sobre o que tá dentro, sobre o que eu tô construindo dentro de mim. Mais do que o que eu construo fora, o que eu construo dentro. Lá em Filipenses 4, 6 a 8 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então deixa eu te falar, você tá passando por problema hoje, não tá? Você recebe a ordem, não ande ansiosa por coisa alguma. Não ande por coisa alguma. Aí você fala, mas você não tem ideia do tamanho do meu problema. O versículo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma que não abre precedentes. Coisa alguma. O que o versículo diz? Não é que seria tirada a circunstância, mas é porque eu tomo as rédeas do meu pensamento, do meu coração. Em vez de, inclusive, orar, Pai, livra-me dessa ansiedade, livra-me dessa preocupação, livra-me dessa tristeza, livra-me dessa sensação de incapacidade, livra-me. Não andeis ansiosos. Sai a ansiedade, já deu tudo certo, porque estás abatido, ó minha alma. Confia nele. Confia nele. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Para o bem dos que amam a Deus. E os que amam a Deus entendem que, independente da circunstância, o Pai está me trabalhando. Então eu estou entregue ao trabalho do Pai, à renovação que Ele está querendo fazer dentro de mim. Eu estou entregue. A situação está ruim, mas eu estou entregue porque o que o Senhor quer renovar na minha mente? Então eu paro de murmurar. Quem murmura não ama a Deus, se você for pensar. Quem murmura ama a si próprio. Quem murmura olha para si, olha para o quanto tá difícil para si. Quem ama a Deus entende que Ele é soberano e que Ele tá mudando algo em você. E que vai cooperar para você essa situação difícil que você tá passando hoje. E que as promessas estão de pé, não interessa. Olha o povo lá no deserto, passaram por dificuldade. A promessa de Canaã estava de pé. Não foi pelas dificuldades, não foi nem inclusive pelos 40 anos que eles andaram, que a promessa se desfez. A promessa só se desfez para aqueles que desistiram dela. Para aqueles que decidiram olhar para si próprios, para o próprio umbigo, murmurar.
para aqueles que se vitimizaram e em vez de olhar para as circunstâncias, tentando entender o que o pai estava querendo transformar neles, qual a mentalidade de escravidão que o pai estava querendo tirar neles, eles ficaram olhando para si próprios. Tá fazendo sentido, gente? Então não é para ser fácil. E é por isso que tô vendo aqui que inclusive a hora tá passando, mas esse assunto realmente assim é cativante, me emociona e é impressionante que quando a gente vira a chave, nós estamos preparadas para viver coisas diferentes. Nós estamos preparadas para ser canais do Pai. Então deixa eu te falar uma coisa. É sua responsabilidade treinar e renovar a sua mente para uma vida de liberdade. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade se treinar e construir e renovar a sua mente para que você viva as promessas que Deus tem para você. É sua responsabilidade. Então, mais uma vez eu digo para você o que eu disse na quinta. Assuma as responsabilidades. Assuma a bronca. É sua responsabilidade despertar o seu espírito todos os dias. Lá em Jeremias 29, 13 e 14 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então é sua responsabilidade, é minha responsabilidade buscar a Deus e ouvir a Deus. Muitas das vezes tem gente que se vitimiza: eu não estou ouvindo Deus, eu não estou ouvindo Ele falar. Quanto você tem buscado? Quanto você tem silenciado as vozes da sua alma? Se tiver muito alto as vozes da sua alma, você não vai conseguir ouvir mesmo não Ele falar. Não vai. Não vai. É sua responsabilidade preparar o seu corpo para a conquista. É minha responsabilidade. Então, por fim, eu te digo, desperta. Lá em Efésios 5,14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando eu estou dormindo, quando eu não entendo, quando eu não compreendo a vida abundante que Ele tem para mim, quando eu não compreendo as chaves que Ele quer que eu vire, é como se eu estivesse dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos, desperta, ó tu que dormes. E então, quando você acordar, Cristo resplandecerá sobre ti. Então, enquanto eu tô aqui dormindo, enquanto eu não tô entendendo nada, enquanto eu tô esperando a vida cair no meu colo, eu estou dentre os mortos e Cristo não está resplandecendo sobre mim. Por quê? Porque eu não estou desperta. Por isso que inclusive a gente fala muito aqui da leoa, desperta leoa. Lá em, quer ver aqui, e aí aqui olhando para o nosso planner, no comecinho, olha aqui no meu planner, a gente já colocou aqui Números 24:9 para você. Quem tiver com planner, vai acompanhando aí. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Diz assim: eu ouso despertar. Eu ouso. Por quê? Quem ousará? Porque quando tem um leão ou uma leoa desperto no lugar, todo mundo tem que ficar atento. Todo mundo tá correndo risco. Tá correndo risco de quê? De ter tudo aquilo ali mudado. De grandes coisas acontecerem. Quem ousará te despertar? Diz aí: eu ouso despertar hoje. Eu ouso sair do vitimismo. Eu ouso sair desses pensamentos incapacitantes. Eu ouso sair do egoísmo. Eu ouso sair da depressão. Eu ouso sair da ansiedade. Eu ouso despertar.
e Cristo vai resplandecer em mim. Então você pode estar aceitando, você pode ter aceitado Cristo. Você pode, inclusive, amar a Cristo, mas nunca resplandecer Ele. Por quê? Porque você está dormindo. Porque você não entendeu a sua coparticipância com Ele. Porque você não entendeu as grandes coisas que Ele tem para você. O propósito de vida que Ele tem para cada uma de nós. Tá fazendo sentido? Uma pessoa que ela tá completamente vivendo uma vida de propósito, não é pura e simplesmente um egoísmo. Não é egoísmo. Na verdade, ela entendeu e ela resplandece a luz de Cristo. Estão entendendo? Então, como que eu sei se eu tô dentro do propósito? Se eu tô resplandecendo a luz de Cristo. Se eu tô transbordando, se eu tô ajudando outras pessoas, se eu tô trazendo outras pessoas da escravidão ali pra luz. Se eu tô mudando a minha casa, se eu tô fazendo a diferença, ou seja, eu tô no propósito quando eu tô ali resplandecendo a luz de Cristo. Eu estou desperta, eu acordei, eu estou construindo a vida abundante. Então, gente, pra gente, depois disso tudo, a gente vê então que finalmente nós temos que ser ativos. E para isso nós temos muitas e muitas ferramentas. O planner aqui hoje eu trouxe, inclusive para explicar para aquelas que compraram o planner e para as que ainda vão comprar. Inclusive eu indico muito, tá? Porque tá cheio dessas ferramentas para quê? Para finalmente você ser ativa, para você conquistar, para você entender que você é uma mordoma aqui, que isso tudo é do Pai, mas que Ele te deu o governo. Você precisa comandar e administrar direito o que Ele tá te dando, o que Ele tá dando na sua mão. Então precisa de ferramentas. E aqui o planner, um dos motivos que eu senti, o motivo que eu senti no meu coração de fazer um planner é porque eu senti no Pai de reunir essas ferramentas para ajudar, para que você conquiste essa vida abundante, para que você esteja vivendo diariamente o propósito de Cristo para você. Então aqui, ó, só pra gente falar as ferramentas, mas antes, só pra mostrar, a gente tem 4 capas dele. Tem ele no rosé com a leoa, tá vendo? Tem ele sem a leoa no rosé. Eu particularmente achei todos muito bonitos. Tenho vontade de ter um de cada. Aqui é cappuccino, né? Esse terroso assim com a leoa. E aqui, esse daqui é o cappuccino sem a leoa. E aqui a primeira ferramenta para construção de vida abundante, com ou sem o planner, é você literalmente entender que você precisa acordar com propósito. Então, uma coisa é fato, deixa eu te falar, o que você faz na primeira hora do seu dia vai determinar todo o resto. Isso é algo científico, isso é algo comprovado. E aí, o que eu vou fazer então na minha primeira hora do dia? Aí você vai para ferramentas fantásticas para quê? Para construir essa vida abundante no corpo, na alma e no espírito. Então, por exemplo, aqui no planner, já na primeira página, a primeira página é a dedicatória, mas logo em seguida eu coloco aqui essa página que vocês estão vendo, mas que vocês não vão ver bem claramente, um checklist para vocês fazerem todos os dias. No entanto que durante a semana, aqui no planner, tem esse lugar de checklist aqui, ó, para você todo dia ir lá e ticar. Tá vendo? Não deixa isso aqui à toa, por favor. Tica isso aqui todo santo dia. Se de tudo não deu para você fazer assim que você acordou, alguma hora no seu dia você precisa de fazer, porque são ferramentas essenciais para construir a vida abundante. Então anota aí, para você que não tá com planner, ou se você tiver com planner, presta atenção aí para você entender. Você vai começar seu dia, você vai manter o seu dia em oração.
em espírito de oração. Até quando eu estiver trabalhando, até quando eu estiver cheio de gente perto, sim. Oração é mais do que falar, oração é ouvir, oração é conectar. Então ali naquele momento tá difícil, eu chamo o Pai. Naquele momento que eu conquistei algo muito grande, eu chamo primeiro o Pai. Passa a prestar atenção quem você chama primeiro nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Eu passei a prestar muita atenção nisso e eu vou te falar que foi muito triste. Muito triste. Em diversos momentos a gente sempre chama primeiro outras pessoas. A gente sempre chama primeiro o marido, pai, mamãe. Primeiro ele. Foi ele que te criou. Ele que te conhece por inteiro. Ele que sabe todos os cabelos. Quantos cabelos você tem na cabeça. Então é questão de sabedoria. Treina. Passa a treinar. Passa a desejar, a querer esse relacionamento. Então a primeira coisa é a oração. A oração é ali o momento que você vai ter finalmente fazer vencer a batalha na sua mente pelo Espírito. É o seu momento. E deixa eu te falar, quando você for falar em oração, fala com autoridade. Então, por exemplo, em vez de começar de orar, Pai, igual eu falei, Pai, tira de mim essa ansiedade, começa a falar, eu declaro a paz que excede todo o entendimento sobre mim. Vem a paz, eu declaro calma, eu declaro tranquilidade. Começa a falar, oração é o lugar no qual você vai equilibrar, governar a sua alma. A oração é a ferramenta do Espírito para governar a sua alma. É a melhor ferramenta. Começa a orar que nem as irmãzinhas do reteté. Começa a orar fervorosamente. Na Bíblia diz que nós devemos orar fervorosamente, declarando. A oração, deixa eu falar, vou falar mais uma, acho que eu falei em alguma live aqui. O Pai, ele sabe o que vai sair da sua boca antes de sair. Então deixa eu te falar uma coisa que foi algo que virou a chave para mim. A oração, ela é mais para mim do que para ele. A oração é pra mim e não pra ele. Tá entendendo? A oração é pra acalmar meu coração. A oração é pra eu botar pra fora o lixo que tá dentro de mim. A oração é a hora de eu organizar as coisas dentro de mim. Então por isso que inclusive na Bíblia Jesus indica que nós não usássemos de vãs repetições. Por quê? Porque cada dia você tá de um jeito. Então começa a falar. E fica pronta para ouvir. Tá fazendo sentido, gente? Então comece inclusive a orar diferente. Primeira coisa do seu dia, não pega o celular não. Entre em contato com o Pai, o seu Pai. Se visualize inclusive da forma que você quiser, entrando na casa do Pai, com o Pai de braços dados para você. Começa a visualizar. Por quê? Porque aquilo passa a ser real para você. Na Bíblia diz que a gente precisa viver de fé em fé. E a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, se você não está vendo, começa a imaginar, ver no seu cérebro. Isso te ajuda a ter fé. Inclusive a ter fé do amor do Pai. Tá fazendo sentido? Vocês estão caladinhos agora. Primeira ferramenta. E que aqui nesse planner tá aqui ó, pra você ticar todos os dias. Por favor, não esqueça. A segunda é a visualização e a terceira é a afirmação. Por que que isso é altamente importante? Mais uma vez falando da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então se eu começo a visualizar na minha mente, se eu começo a visualizar... o meu casamento diferente. Eu já contei, eu não vou contar aqui hoje não, mas só citando. Eu, adolescente, eu escrevi uma carta para Deus na qual eu visualizava o meu marido. Se vocês verem o Diego, vocês vão ver que é idêntico. E aí as falhas, os maiores defeitos, eu vejo que são coisas que eu não escrevi. Inclusive coisas que eu nem imaginava que podia ser defeito. Ou seja, coisa incrível, sai idêntico, sai igualzinho. Por que isso? O Pai, ele quer
satisfazer desejos do seu coração. E também por quê? Porque com a visualização eu começo a preparar o meu cérebro e todas as células do meu corpo para viver aquilo. Então, digamos, por exemplo, que eu vou começar a visualizar um casamento diferente. Vou começar a visualizar o meu marido em paz comigo, eu em paz com meu marido. Quem muda primeiro com essa visualização sou eu. Eu começo a encher o meu cérebro de pensamentos de sabedoria. Eu começo a encher o meu cérebro de pensamentos de ânimo em relação àquele marido lá que para mim já não valia mais nada. Eu começo a pensar diferente, eu começo a me preparar. Estão entendendo? Ferramentas de neurociência e que são da Bíblia, fé. Então aqui, ó, depois a segunda folha é quem eu sou e o que sou capaz nele. Então essa folha aqui, peraí, é para você preencher e pra você colocar, e você vai falar para si mesma todos os dias. Você vai começar a declarar. Você vai começar a falar quem você é, o que você é capaz nele, o que você está fazendo. Então que aí a próxima folha sobre a minha vida extraordinária é... Aqui eu vou começando a escrever um casamento novo. Eu vou começar a escrever os meus pensamentos de forma diferente. Eu vou começar a escrever as minhas finanças diferentes. Aquilo eu vou visualizando e eu vou então criando a fé dentro de mim. Eu vou, e neurocientificamente falando, por que essas coisas acontecem? Porque daí eu me preparo. É impressionante. São pesquisas. Eu preparo as minhas células, todas as células do meu corpo, para viver essa vida diferente da que eu tô vivendo hoje. Tá fazendo sentido? Então, são ferramentas. Então, que aí eu, inclusive, dei aqui mais uma folhinha. Uma folhinha só de anotações, se você quiser continuar colocando mais coisas pra você visualizar. Depois, em seguida, você vem aqui, ó, para projetos do ano. Aqui nesse lugar, você vai pegar fotos. Aí, no caso, você pega fotos, diminui elas, tá, gente? Né, claro, assim, tenta pegar coisa pequena, mas que te traz, ou então você dobra, você vai dobrando as fotos para que você todo dia possa abrir e olhar. Seria o que muita gente chama de mural de sonhos, que eu vou visualizando aquilo todo dia. Eu visualizo aquilo todos os dias e aquilo vai crescendo a certeza dentro de mim. Ou seja, aquilo vai crescer na minha fé. Por menor que seja a sua fé, se ela for fé, se ela realmente for a certeza, o que Jesus diz, você dirá para esse monte sair daqui e ir para lá, e ele vai. Até mesmo a fé não é um presente, eu construo. Eu tô passando por uma fase da minha vida e que eu tô lutando com alguns pensamentos limitantes e que eu tô me pegando, tendo que visualizar essas coisas, afirmar coisas para mim várias vezes no dia. Por quê? Porque uma vez só não está sendo suficiente. Leve cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Construa essa vida. Se Deus falou para Josué não se apavore, nem se desanime, é porque ia passar por momentos assim, de pavor, de desânimo. Se ele falou seja forte e corajoso, é porque não tinha força e nem coragem dentro de Josué naquele momento. Então, não é para você estar com tudo em ordem nesse momento, mas mesmo assim o Pai te chama. Então, construa, viva o diferente. Aqui, ó, a gente tem também no Planner o plano de leitura bíblica anual. Para quê? O que diz na palavra? Que daí é outra coisa também que é para ser feito no seu dia. E que tá aqui para você fazer no checklist da semana. Que é meditar na palavra de dia e de noite. Medita. Por quê? Porque cada vez que você lê,
Você vai ver as coisas por perspectivas diferentes. Deus vai te trazer algum direcionamento. Ou também, na hora, a leitura, conhecimento. Salomão, em especial, falava muito sobre conhecimento, sobre o valor do conhecimento. Então, estuda. Tenha pelo menos aí 10 minutos a meia hora para estar adquirindo algum conhecimento novo. Paulo, ele foi uma bomba. Por quê? Paulo, ele... por diversos motivos, tá? Mas um deles... Paulo, ele tinha um conhecimento fora do comum. Ele tinha um conhecimento. No entanto, que ele falava para diversos tipos de pessoas. Foram todas essas coisas que Deus foi preparando. Conhecimentos que foram entrando e que depois tudo fez sentido. Então, busque coisas novas. Busque entender de coisas novas. Aqui também, ó, do Acordando com Propósito, que é o que eu falei, que tem o checklist aqui para vocês também ticarem todo dia, é a questão da atividade física. Atividade física, olha só, o ser humano ele não foi feito para ficar quieto. Adão lá no jardim do Éden, ele andava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então, se você é sedentário, você está literalmente jogando fora hormônios preciosos como a serotonina, a dopamina, a endorfina, que vai te trazer alegria. Então, por exemplo, em momentos de desânimo, vai fazer uma atividade física para você ver. Tá vendo? Tomar as rédeas, governar o que tá dentro de você. Você tá ansiosa? Pegue e vai fazer atividade física. E atividade física é intensa para você ver. Melhor remédio, essa substância aqui, serotonina, dopamina, endorfina, é o que faz parte desses remédios antidepressivos, ansiolíticos mais famosos e mais caros que se tem aí, sendo que você tem de graça a atividade física. Tem lugar aqui para você ticar todo dia. Trazer a consciência como está a sua vida. E também tem aqui a questão da gratidão. No entanto que... Aqui, por exemplo, na questão da atividade física e tudo mais, tem aqui também uma folha nesse planner que é só sobre a questão fitness. Então aqui é para quê? Para eu preparar o meu corpo para conquista, para eu sair de doença. Deus não quer doença para você. Deus não quer doença para o seu corpo. Então presta atenção, tenha uma vida saudável, mais do que pura e simplesmente estética. Também, porque a estética também é importante para te trazer autoestima. Tem muita mulher por aí que tá esperando valorização do marido. E não, quem tem que se valorizar é você primeiro, porque Deus, ele já te valoriza. Deus, ele já te acha princesa do pai. Ele já te acha menina dos olhos. Agora você precisa se valorizar. Então aqui, ó, inclusive tem essa página para isso. Também criar autoestima. Autoestima. Isso é importantíssimo para mulher. Aí depois a gente vê outra página aqui, que aí é mais outra ferramenta do planner, tá? E ferramenta que eu trago para vocês hoje, independente do planner. Que aqui é os milagres do ano. Você vai contar os seus milagres. Você vai escrever os seus milagres. E daí, ou seja, momento de gratidão. E toda vez que a coisa estiver difícil, e mesmo quando não estiver tão difícil assim, você vai olhar gratidões, motivos de gratidão. Coisas que aconteceram na sua vida, para quê? Para te trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então, mais uma vez, eu então me obrigo a sair da ansiedade, me obrigo a sair do desânimo, eu me obrigo a sair daquele marasmo, vendo que aquilo que me traz esperança, gratidão. A gratidão, ela aumenta hormônios como a dopamina e a ocitocina. A dopamina e a ocitocina me traz a sensação de que eu estou conectado, me tira raiva, me tira fobia, me tira medo. Mas tem que ser a gratidão de verdade. Então toda vez que você for agradecer, pense naquilo e pense em como aquilo foi bom. Como o pai nunca perde o controle. Agradeça de verdade. Estão aí comigo, gente? Outra coisa que é importante, que aqui eu trago no planner, que é a questão de dormir com propósito, tá?
Eu preciso preparar o meu cérebro para acordar e preciso preparar meu cérebro para dormir. Já viu que tem muita gente que dorme e não descansa? O maior motivo de dormir e não descansar, deixa eu te falar, é você não desconectar o seu cérebro. Ou seja, o seu inconsciente trabalhando a noite toda. O quê? Coisas mal resolvidas dentro de você. Então, por isso que aqui na lista, ó, eu trago coisas como, por exemplo, todos os dias antes de dormir, você se perdoar. Se perdoar por coisas que você não deu conta de fazer, se perdoar por erros, se perdoar por quedas, se perdoa, minha irmã, porque senão você vai ficar a noite inteira, quem dirá várias noites seguidas, tentando resolver aquilo no seu inconsciente. Às vezes até parece que a princípio tá tudo bem, mas no seu inconsciente não. O seu inconsciente, ele não para enquanto não resolve aquilo. Então, você vai se perdoar pelo que você fez que te desagradou no dia. E você vai perdoar os outros também. Não carrega lixo. Não carrega lixo. Eu vi que já são 9h03, mas eu vou indo, tá, gente? Só pra ir explicando pra vocês. E antes de mais nada, eu quero também falar uma coisa que eu esqueci. Aqui no Planner tem um QR Code, que nesse QR Code você coloca aqui, que vai te trazer lives e vai te trazer vídeos. Eu vou inclusive estar colocando por agora vários vídeos curtos também, sobre todas essas ferramentas aqui, sobre, por exemplo, a gratidão, sobre, por exemplo, dormir com propósito, sobre, por exemplo, acordar, sobre atividade física. O que eu faço, o que é melhor, sobre tudo isso aqui. Então, para quê? Para você construir uma vida com propósito, uma vida abundante. Outra coisa que eu falo aqui da questão de antes de dormir é a questão da respiração. Quando você respira, você equilibra novamente o seu corpo. Isso aqui é ciência, é o jeito que o Pai te criou. Sopro de vida é o que Ele traz sobre nós. Então é soprando e entrando o ar, sopra, entra. É um movimento de vida que vai te trazendo novamente ao equilíbrio. Então toda vez que você estiver ansiosa, que você estiver apavorada, que você estiver desanimada, respira fundo para você ver. Técnica científica e que aí, para o quê? Você entendendo do que você é feita, como você é feita para ter essa vida abundante. Então depois vocês leiam com calma a questão do dormindo com propósito, mas a gente precisa saber dormir. Sabia que se você o ideal é você inclusive falar com o seu cérebro, você dá ordem ao seu cérebro. Você comanda o seu cérebro, não ele que comanda você. Então você comanda que você vai descansar. Você comanda, inclusive, que você vai acordar descansada às 6 da manhã ou às 7 da manhã. Você dá o comando. Comande isso aqui, Adão. Governe isso aqui. Então, o mesmo é dito para você hoje. Governa o seu cérebro. Governa a sua alma. Sai da vida automática. Sai de querer esperar as coisas acontecerem. Insônia. Aqui, por exemplo, fala... Hoje mesmo eu estava vendo uma palestra sobre isso, sobre essa questão. Eu preciso, 1 hora antes de dormir, desligar tudo na casa. Quantos eletrônicos estão perto de você e depois não entende por que da insônia? É um dos motivos de insônia hoje. É o tanto de estímulo. Então você tem que se preparar para dormir. Para quê? Para ter um dia produtivo no dia seguinte. Aqui tem um lugar também só de prioridades. Por que que eu tenho que elencar as minhas prioridades? Porque eu só faço se eu priorizo. Se eu não tô fazendo, é porque não é prioridade. Então deixa eu te falar, se você não tá fazendo atividade física, é porque isso ainda não é prioridade para você. Se você ainda não tá lendo a Bíblia, é porque isso não é prioridade para você, porque quem quer faz. Se é realmente prioridade, você faz, eu faço, assim é o ser humano. Então, sinto muito, por pior que sejam as dificuldades que você está passando, se você quiser muito, você faz. Você faz. Então, tem uma página aqui só para você trazer as prioridades deste ano. Para quê? Para você construir coisas diferentes esse ano.
Aí tem aquele lugar também de metas por área da vida. E que aí você vai trabalhar qual a meta na área, em cada área. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então aqui na área espiritual, tá vendo que aqui tem a coluna, ó. Espiritual, na área pessoal, nos relacionamentos, no profissional. E você vai colocar quais são as suas metas. Por favor, preencha, faça. Qual a sua meta e quando que você vai trabalhar essa meta e o que você vai fazer para alcançar essa meta. Então, por exemplo, se espiritualmente é ouvir o Espírito Santo falar. Minha meta é ouvir o Espírito Santo falar. Quando que eu vou trabalhar essa meta? Eu vou trabalhar essa meta em especial agora, no começo do ano, porque eu quero ouvir ele falar, para nunca mais deixar de ouvir. Aí aqui você vai colocar o que você vai fazer para alcançar essa meta. Então eu vou orar. Você vai falar sobre oração, sobre o que... Ai, meu Deus, gente, vocês acreditam um sapo aqui? Ai, socorro. Morro de medo de sapo. Mas tá de boa. Tá meio longe aqui. Então, o que eu vou fazer? A oração, o jejum. E realmente buscar o Pai. A leitura bíblica. Então, assim, espiritual também. Eu não falei aqui do versículo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. De todo o coração. Espiritual também. O reino dos céus é tomado pela força. Gente, eu acho que eu vou ter que sair daqui. Que realmente... Quem mais aí tem medo de sapo? Peraí, deixa eu só sair daqui. Aí, esse foi um dos traumas, por exemplo, que eu já tentei trabalhar na minha vida, viu? Eu já melhorei, sabe? Já melhorei. Eu já melhorei bastante. Mas eu ainda não me curei. Ai, ai. E nessa chuvarada aqui, né? Deixa eu só pegar aqui. Pois é. E minha mãe, ela morre de medo de sapo. Então, quando mãe tem medo, passa pra filho mesmo, né? Impressionante. Vamos lá. Só fechar aqui. Vocês estão acompanhando aí, meninos? Então, enfim, vocês estão vendo que realmente a coisa não vai cair no colo? A gente precisa construir... Aqui é outra coisa que eu trouxe. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí também, tá, gente? E mesmo quem não tá no planner, não deixa de discutir aqui com a gente, porque são ferramentas para você crescer. Aqui, ó, daí já é a área de você colocar o que você vai fazer para crescer em cada área do seu ser. Então aqui é o que você vai fazer para crescer no espírito. Tá vendo a coroinha? A coroa do rei. Então o que você vai fazer para crescer no espírito? E que você tem que ir vendo novamente essas listas durante o ano, tá? Direto, todo dia, levando cativo o pensamento. E é a coisa mais impressionante. Quanto mais você fizer, aí aquilo vai passando a ser hábito. Então hábitos é algo que você... vai passar a construir para quê? Para viver algo de diferente no espírito, na alma e no corpo. Exatamente isso, Lê. Engolir sapo não é para nós, não. Eu inclusive ensino, gente, uma das ferramentas muito boas. Quem me conhece sabe da questão de realmente resolver as coisas dentro de si. Tem muitas das vezes que a gente não consegue resolver com a própria pessoa. Então, toda vez que tiver aquela coisa dentro de você, pega seu carro, já ensinei, né? As caminhoneiras de Jesus. Pega seu carro, sai fazendo Uber e bota pra fora. Grita se for necessário. Fala o que você tem que falar com a pessoa na sua imaginação. Ou seja, você não vai fazer, desculpa a palavra, não vai fazer merda. E você tá botando pra fora, você não tá pegando aquele lixo com você, você não tá engolindo sapo, entendeu? Então, a questão aqui é realmente resolver, organizar os pensamentos todos os dias. Então, muitas das vezes, para perdoar, você vai ter que primeiro
xingar, você vai ter que primeiro gritar, você vai ter que, não sei, o que você precisar, mas resolva dentro de você e não necessariamente precisa ser direto com a pessoa, entendeu? Não necessariamente. Aqui, ó, a gente vê a questão na alma, então você vai colocar em especial para reprogramar a sua mente. Então você vai colocar pensamentos que são incapacitantes e vai começar a renovar isso. Lá no QR Code, inclusive, tem uma live que eu ensino só sobre algumas ferramentas da neurociência para você renovar a sua mente todo dia. Então, por pelo menos ciclos de 21 dias, eles indicam que você esteja todos os dias refletindo o que passa na sua mente, escrevendo. Quando você escreve, você coloca o seu cérebro no papel, você passa a se entender, as coisas passam a ser realidade para você. E aí, então, com o poder ativo, você vai começando com estratégias de visualizar o contrário, pensar o contrário. Então, por exemplo, se em você tá tendo muito desânimo, você começa a declarar o contrário, mesmo sentindo desânimo, tá? Você começa a falar, você começa a se visualizar animada. Leve em rédeas curtas aquilo que passa dentro de você. Tá fazendo sentido, meninas? Então, aqui também no Planner, outra coisa legal que tem aqui é a questão das contas, contas mensais. Eu particularmente gosto bastante disso. Pra quê? Ser mordoma daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. No entanto que aí, ó, aqui tem da semana, que aí então você vai toda semana, trazer um motivo de gratidão para quê? Pra gente estar estimulando, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para renovar o nosso ânimo. E aí aqui eu vou estar trazendo metas do corpo, metas da alma, metas do espírito. Então, por exemplo, às vezes a meta do mês para você vai ser tirar refrigerante. Chega de refrigerante, chega disso. Meta na alma é estar todos os dias falando o contrário da voz, vamos supor, que você não consegue. Então você vai começar a falar. É fantástico, inclusive, usar versículos para falar o contrário, e visualizar o contrário na sua mente. Aqui, ó, você vai também estar trazendo sempre itens para comemorar, porque a comemoração, você vê, nada aqui nesse planner foi em vão. Tudo tem um motivo. A comemoração, ela tem um poder fantástico sobre o cérebro. Porque te prepara para conquistar ainda mais. Então, por exemplo, pessoas que são carrascas consigo mesma, pessoas que são altamente críticas, são um perigo para cair de uma vez por todas em desânimo. Por quê? Porque elas nunca comemoram nada. Elas nunca se dão parabéns para nada. Então, a menor conquista que você tiver hoje, a menor coisa pequena que você conquistou hoje, se parabenize, comemore. Pode ser com você mesmo, não precisa ser com mais gente não. Diz aí um yes, um uau, nossa, que fantástico isso. Manda a mensagem pro seu cérebro de tamo pronto para mais, entendeu? Então cuidado, você que é crítica demais, você que só se acaba demais. E aqui itens que você caiu, mas que você vai levantar. O problema não é cair, o problema é ficar caída, o problema é ficar lá no chão. Esse é o problema. Aliás, cair te faz aprender. Só não pode ficar caindo no mesmo erro sempre, entendeu? E tá tudo ok. Quem veio de família muito exigente, tipo eu, provavelmente tem aí bloqueios, pensamentos que acha que nunca pode errar. Deixa eu te falar, passa a valorizar os seus erros. Então, coloca aqui erros, coisas que você caiu, coisas que você errou, mas que então você vai melhorar. E aí cria estratégias, coisas que você vai fazer diferente. Outra coisa fantástica aqui do Planner, já tô quase finalizando, tá, gente? Outra coisa fantástica aqui é isso aqui, ó. Meus compromissos comigo mesma, meus compromissos com meu cônjuge e meus compromissos com meus filhos. Deixa eu te falar. Mulher plena, a mulher cheia, a mulher que se ama, a mulher que se valoriza, a mulher que valoriza a própria companhia, a mulher que gosta de estar consigo mesma,
ela consegue doar sem querer nada em troca. Quanto mais plena você é, menos você depende do que vem de fora. A mulher plena, ela não é chata. A mulher plena é uma mulher agradável. E sabe o que mais acontece? É que aí a mulher, quanto mais plena ela estiver, mais daí ela vai ter as pessoas querendo ela. O chefe doido no trabalho dela. Os filhos loucos para passar tempo com você, o seu marido doido para ficar com você, apaixonado, mas por quê? Porque você é inteira, você e Deus se bastam. Então por isso que a gente tá aqui, ó, de tal forma te estimulando compromissos consigo mesma. O que você vai fazer essa semana que é só com você? Só você e Deus. O que você vai fazer e que você vai estar ali aprendendo a se preencher, a se completar, você e Deus, nada de egoísmo, mas pelo contrário, para ser cheia, para poder conseguir então finalmente dar o amor de Cristo, aquele que não espera nada em troca. Tá fazendo sentido para vocês aí, gente? Então é para te estimular nisso. Outra coisa aqui, meus compromissos com o meu cônjuge. Então eu preciso ter tempo com o meu cônjuge. Para quê? Para construir memórias, para construir conexão, para construir aconchego. Muitas das vezes você não tá dando o aconchego que seu cônjuge precisa. Quando o cônjuge sai da família, da mãe, ele busca então esse aconchego na mulher. Da mesma forma, os filhos, seus filhos, eles querem momento só seu com eles, sem celular, sem nada mais. Momentos seu e dos seus filhos. Tá vendo? Então aqui, ó, nada é em vão. Aqui, na semana em si, que eu tava falando pra vocês, é o checklist. Acho que é difícil de ver, né, gente, porque fica ao contrário, mas é o checklist pra vocês preencherem todos os dias. Então aqui, ó, oração, afirmações, visualização, leitura, atividade física e gratidão. Isso aqui você tem que, nós leoas aqui temos que preencher isso todo dia, de segunda a segunda. E aí aqui, ó, aqui é o que entra, o que sai de finanças. Isso aqui tem me ajudado muito no dízimo. Tem me ajudado muito no controle, o que eu tô gastando demais. Então aqui entrada, saída, tá vendo? Aí tem aqui também séries, filmes, coisas que você viu e que você quer colocar pra você lembrar, pra você indicar. E aqui, pra gente ir finalizando, algo fantástico. Isso aqui é o controle de hábitos. Isso aqui é o placar de disciplina, que você pode chamar. Então, por exemplo, eu quero mudar o hábito de me sentir incapaz. Então, eu vou começar aqui com o hábito de todo dia tá falando o contrário. Nos dias em que eu não fizer, eu vou pintar de vermelho. Nos dias que eu fizer, eu vou pintar de azul e assim vai. Aí outro hábito que eu quero é não comer industrializados, não tomar refrigerante. Outro hábito, aqui eu tô falando por quê? Porque é hábito no corpo, na alma e no espírito, tá? Outro hábito, ser pontual. Outro hábito, orar, oração, ter momento de oração ou leitura bíblica. Ou outro hábito, não falar mal dos outros. Eu já fiz muito desse hábito e tô querendo voltar a fazer. Por quê? Porque tem hora que a gente fala sem querer. E quando a gente fala, quando a gente julga, quando a gente se contamina e a gente perde, inclusive, a essência da vida. A gente fica cuidando da vida do outro. Entendeu? Então, assim, é literalmente trazendo cativo o meu pensamento em obediência a Cristo. E aí, nesse placar aqui, você vai pagar uma prenda. Toda vez que você marcar um vermelho, né? Ou seja, que você não fez no dia, você vai pagar uma prenda. Uma pra mim que eu criei é que então cada vez que eu não fizesse, eu iria separar R$5. R$5. No final, esse dinheiro eu dou pra como é que fala? Instituições carentes. É uma das coisas que você pode fazer. Ou
Não sei, ou talvez toda vez que você não fizer, você vai correr meia hora na esteira, entendeu? Algo para quê? Para ir sinalizando para o seu cérebro o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, o que você não pode fazer, entendeu? É literalmente tomando as rédeas da vida, assumindo responsabilidades. E aqui é no corpo, na alma e no espírito, tá, meninas? Então, assim, acabou que eu passei um pouco o tempo da live, mas eu queria explicar para vocês e mostrar para vocês o quanto realmente nós precisamos assumir o que Deus quer fazer através de nós e o quanto nós somos responsáveis. Assuma a responsabilidade. Assuma de uma vez por todas que você precisa tomar as rédeas dos seus pensamentos, tomar a rédea dos seus sentimentos e finalmente construir a vida abundante que Deus tem para você. Ela não vai cair no seu colo. Então diz para você aí, essa vida abundante não vai cair no meu colo. Ela não vai cair no meu colo. Falei para você não ser surpreendida, para você não cair em vitimismo, para você não cair em murmuração. Ela não vai cair no seu colo. Então controla os pensamentos, controla, sabe? Mantém cativo, porque controlar às vezes parece algo ruim, né? Mas mantenha cativo os pensamentos em obediência a Cristo. Que realmente, eu declaro aqui agora, em nome de Jesus, e é inclusive o que eu falo aqui no Planner para você, que você viva, minha irmã, o ano que Deus escreveu a seu respeito, o ano que Deus escreveu para você. Aqui eu tô diminuindo o poder de Deus? Não. O poder de Deus, ele nunca se diminui, ele é imutável. Mas eu posso desistir da promessa. Eu posso não viver a vida abundante que ele tem para mim. Então que eu vivamos o ano exatamente como Cristo escreveu para nós, como Cristo tem desenhado para nós, que nós vivamos a vida que Ele escreveu para nós, que nós nos vejamos como Ele nos vê e que nós estejamos despertas e finalmente resplandecendo a luz de Cristo. Amém, minhas irmãs? Então, usem dessas ferramentas, tem mais ferramentas aí, tem outras ferramentas que eu vou estar trazendo, inclusive no QR Code também. Use com sabedoria para construir a vida com o propósito que o Pai tem para você. Amém? Nós estamos juntas, e o que vocês precisarem, tô aqui. Uma das coisas que é fundamental também é você ter pessoas que estão no mesmo propósito que você. Pessoas que enxergam a vida como você enxerga. Para quê? Porque isso te influencia, tanto para o bem quanto para o mal. Então esteja perto de pessoas que te levantam, esteja perto de pessoas que te animam, esteja em ambientes que te motivam, em ambientes que te aproximam de Deus. Sabe, se nutra com coisas que realmente levam ao propósito. Amém? Para que você viva a vida abundante que Deus tem para você. Amo todas vocês e realmente desejo do fundo do coração que esse planner esteja ajudando vocês de verdade nessas ferramentas para construírem a vida abundante que Deus tem para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aqui. Pode me chamar, tá bom? Madalena, um beijão pra você. Deus abençoe você e a sua família, tá? Tamo junta nessa. Muito bom ter você sempre conosco. E um beijo pra todas. Fiquem com Deus. Só pra falar, quem não tem o planner e quiser o planner, fala com a gente no direct ou fala com a gente. Ou também tem um link na bio do planner, tá? Eu realmente indico mesmo esse planner, fiz com todo carinho. Pra quê? Porque a minha maior paixão nessa vida, depois de Deus, é realmente ver cura e libertação de vidas
é ver pessoas sendo despertas, ver pessoas realmente crescendo e entendendo o real propósito da vida e se reconectando à essência do Pai. Amém? Então, um beijo para todos vocês, estamos juntas. Qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.